E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa segunda aula de Geografia, hoje sobre as correntes do pensamento geográfico, ou as escolas do pensamento geográfico. Pessoal, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o objeto de estudo da geografia, que é o espaço, e falamos sobre as 5 categorias que são necessárias para se fazer uma análise geográfica, né? Espaço, lugar, paisagem, território e região. Hoje a gente vai falar sobre as escolas que vão estabelecer uma relação, certo? Ou vão tentar, nos diferentes momentos da história, estabelecer uma relação entre o ser humano e o meio que ele ocupa, entre o ser humano e o espaço, certo? Então, basicamente, as correntes do pensamento geográfico vão estabelecer isso. A relação do ser humano com o espaço na qual ele ocupa. Então, como essa relação é estabelecida ao longo do tempo? Pessoal, a primeira corrente vai ser a corrente do determinismo, certo? Corrente do determinismo geográfico. E aí, durante a aula, vocês vão fazendo anotações, tá? Como ficou combinado na nossa primeira aula, certo? Então, nesse primeiro momento, vocês vão colocar lá, determinismo geográfico, né? Que é a primeira escola do pensamento. Ela surge lá por volta do século XIX. Quem é que traz essa ideia? Friedrich Hatzel, né? Friedrich Hatzel é o cara que traz as ideias relacionadas ao determinismo geográfico, certo? Ele é um alemão, e aí ele vem com a ideia de que a natureza ela é determinante para o ser humano. Ou seja, o ser humano é produto do meio. Então quem dita, pessoal, as regras, certo? É o meio, é a natureza. E o ser humano, ele é influenciado completamente por ela, certo? Então, essa é a ideia que Hatzel vai trazer. E aí ele vai ter inspirações, ele vai se inspirar em Lamarck, certo? Com a teoria da hereditariedade, e Charles Darwin com a teoria da evolução. Então, esses são os dois naturalistas que vão meio que dar base para as ideias deterministas de Friedrich Hatzel, ok? Pessoal, nas ideias de Hatzel, vamos tentar exemplificar. O ser humano, ele não teria condições de ocupar determinados espaços. A exemplo, uma área desértica. Uma área desértica é uma área de difícil ocupação para os seres humanos, né? Porque lá nós temos poucos recursos ou quase nenhum recurso que são essenciais para a sobrevivência humana. Então, na ideia de Hatzel, ocupar aquele espaço era impossível. Por quê? Porque aquele espaço determina que o ser humano não ocupe. Só que aí o ser humano, por meio de técnicas que ele desenvolve, ele passa a ocupar. Mas isso aí a gente vai jogar para um segundo momento, certo? Então essa é a ideia central de Hatzel. Anotem aí, determinismo geográfico. O homem, ele é um produto do meio, certo? E Hatzel, ele vai trazer um conceito. Anotem esse conceito, que é espaço vital. Conceito, espaço vital, que é proposto por Hatzel, certo? E aí, pessoal, nesse conceito ele diz o seguinte, que existe uma quantidade de recursos necessários para que uma sociedade ela consiga sobreviver em um determinado espaço, certo? Então, que seria esse espaço vital? O espaço vital para que uma determinada quantidade de pessoas consiga sobreviver ocupando aquele espaço. Então, isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas num espaço poderia comprometer, certo? A possibilidade de sobrevivência da sociedade como um todo. Por quê? Não teria recursos suficientes. Aí era necessário expandir. Então, o determinismo geográfico ele também deu base para o imperialismo alemão lá naquela época, certo? Que aí nesse período aqui nós temos o colonialismo na África. Então, essa ideia de espaço vital meio que dava base para que os alemães eles ocupassem áreas na África para retirar recursos. Ok? Determinismo geográfico, tudo certo? Anotaram? Pronto. Vamos para a segunda, na verdade, escola. A segunda escola é o possibilismo.
certo? Possibilismo é de uma escola criado por um francês, tá? Uma escola francesa, chamado Vidal de la Blache, certo? Vidal de la Blache é o pai da segunda escola de pensamento geográfico, chamada de possibilismo. Pessoal, nesse caso aqui, a natureza ela não é mais determinante, porque o ser humano é um elemento ativo, certo? Nesse caso, então, isso indica que o nome da escola ela vai nos ajudar a entendê-la. Possibilismo. O ser humano tem a possibilidade de alterar o espaço de acordo com suas necessidades, certo? Então, automaticamente, ela vai meio que dar uma cutucada na escola determinista de Husserl, né? Porque na escola de Husserl o ser humano é passivo ao meio, né? Agora aqui não, no determinismo o ser humano é um elemento que está participando ativamente das alterações no espaço. Ou seja, ocupar um deserto é possível. Basta que o homem desenvolva técnicas, certo? Para ocupar aquele espaço. Aí, pessoal, nós temos um conceito que é trabalhado no possibilismo, que é o gênero de vida, certo? Gênero de vida são todas as técnicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo que possibilitam que o ser humano altere o espaço de acordo com suas necessidades, certo? Beleza? Espaço de gênero de vida, anotaram aí? Gênero de vida é o conceito trabalhado dentro do possibilismo que diz que é possível que ao longo do tempo o ser humano desenvolva técnicas, o conjunto de técnicas, né, que são aplicadas para que esse homem possa ocupar o espaço e alterá-lo de acordo com suas necessidades, certo? Então essa é a segunda escola. A terceira, pessoal, aí tanto a escola do determinismo geográfico quanto a do possibilismo são do século XIX, tá? Já no final do século XIX, já no início do século XX, surge uma escola chamada de método regional. Essa escola do método regional, ela trabalhava muito com a diferenciação das regiões, certo? Então, uma região é diferente da outra. E essas duas regiões, elas possuem características distintas, certo? É isso que vai fazer com que elas sejam separadas. Vamos unir aquilo que é semelhante, separar aquilo que é diferente dentro do espaço, certo? Então, no Brasil, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, para agrupar os estados nessas regiões, foi levado em consideração características que faziam com que eles fossem semelhantes, ao mesmo tempo que faziam com que eles fossem diferentes dos outros, certo? Então, essa é uma ideia dessa escola, que é a escola do método regional. Pessoal, lembrando da aula passada, nós tínhamos 5 categorias de análise. Qual, nesse momento, é a principal categoria de análise para essa escola? Quem respondeu região acertou. A região, certo? Era a principal categoria de análise, porque nós estávamos falando de diferenciar os espaços, certo? Então, método regional, terceira escola. Aí, a quarta escola vai ser a nova geografia. Essa escola, nova geografia, ela também pode ser chamada de geografia teorético-quantitativa. Teorético-quantitativa, certo? E aí, ela utilizava muito técnicas de estatísticas, né? Teorético-quantitativa, ela vai trabalhar muito com números, certo? É uma geografia bem pragmática, e ela vai começar ali a trabalhar o conceito-chave da geografia, que é o espaço. Então, essa escola é a primeira a trabalhar de fato o espaço geográfico como conceito-chave, como objeto de estudo da geografia, tá? Então, isso vai ser uma pergunta no nosso simulado, se liga aí nesse detalhe, certo? A primeira escola a trabalhar o espaço como
objeto de estudo da geografia é a nova geografia, tá? Também pode ser conhecida como geografia teórico-quantitativa. Ao mesmo tempo em que relegava lugar, paisagem e território, alegando que essas noções não eram científicas. Então, ao mesmo tempo que ela usava o espaço como seu conceito-chave, ela dizia, não, esses outros aí, lugar, paisagem e território, não são conceitos para a gente trabalhar, porque eles não são muito científicos. Olha só, então eles meio que deixavam de lado essas outras categorias de análise da geografia, certo? Então, na geografia teórica quantitativa, eles utilizavam muito indicadores, certo? Indicadores socioeconômicos e tal, para explicar, por exemplo, o grau de desenvolvimento das nações. E isso fazia com que a geografia ela estivesse muito ligada com números, certo? Com análises estatísticas, com indicadores. Aí surge a quinta escola. A quinta escola, pessoal, é a escola da geografia crítica. Ela vem meio que se colocar contra a nova geografia, certo? Porque a nova geografia, ela não trabalhava muito a criticidade das coisas. O que está por trás de uma informação, o que está por trás de um indicador, certo? E aí vem de forma muito intensa a geografia crítica nas décadas de 1960 a 1970. Ela também é conhecida como geografia marxista, certo? Como escola marxista, por causa da sua orientação. E ela vai ter como principais nomes Yves Lacoste, Pierre George e Raimundo Guglielmo, certo? Esses são os principais nomes da geografia crítica. Aqui no Brasil, o principal nome é, sem dúvidas, Milton Santos, tá? Ele vai trazer um pensamento todo embasado na criticidade a respeito das diferentes coisas que acontecem no espaço. Então, na geografia crítica, o importante é olhar o que está por trás dos elementos visíveis no espaço, tá? Beleza? Lembrando que o espaço é formado, e a própria paisagem, né, que é uma das categorias, ela é formada por elementos visíveis e elementos invisíveis. Esses elementos invisíveis, eles são extremamente importantes nessa geografia crítica aqui, porque são os elementos do espaço na qual a gente não está vendo, mas que eles têm uma importância muito grande nos aspectos gerais, né? Além disso, essa geografia ela é considerada uma geografia analítica, questionadora, investigativa, certo? Olha só, analítica, questionadora, investigativa, certo? Então é aquela geografia que vai perguntar e vai questionar as coisas que acontecem no espaço. Por quê? Porque alguma coisa está por trás, certo? Então, um alagamento, que é o exemplo que eu citei na aula passada, esse alagamento não é apenas causado por uma chuva. A chuva aconteceu e alagou a cidade. Espera aí, tem algo por trás. E aí o que é que está por trás? Pode ser que a população ela não está fazendo o descarte correto do seu lixo, e aí os bueiros estão sendo entupidos e podem ter contribuído para que esse alagamento provocasse um problema sério para toda a população, para toda a cidade. Então, é o que está por trás. Aí a gente vai mais a fundo. Mas será que está faltando uma educação da população? Será que está faltando políticas públicas eficientes? O que é que está faltando? Então, a geografia crítica ela vai tentar investigar o que está por trás, certo? Aí vem outro ponto, em relação ao nível de desenvolvimento, né? O Brasil é um país rico ou é um país pobre? Aí vai depender da visão que você estiver estabelecendo, né? É rico porque nós temos uma das maiores economias do mundo, mas nós vivemos num país onde eu tenho uma população pobre, parte dela é pobre, né? Então, essas questões aí a gente vai procurar saber por quê. Tem a ver com nossa colonização? Tem a ver com nossa colonização. Foi uma colonização de exploração, né? Realizada pelos portugueses. Mas aí a gente tem que continuar procurando as motivações. Então, isso é a geografia crítica, tá? Ela vai procurar o que está por trás da paisagem, por trás do que nós estamos vendo no espaço, certo?
E a última, a sexta, certo? São 6 correntes, 6 escolas, é a geografia humanística. Ela nasce lá por volta da década de 60, ganhou força a partir da década de 70. E, pessoal, ela vai trabalhar com 2 conceitos principais, que é lugar e espaço vivido, certo? Então, lugar e espaço vivido. Aí a gente lembra da aula passada, quando estávamos falando sobre o lugar, e lugar é aquele espaço na qual você tem a afetividade, você tem alguma relação com ele. Então, dentro da geografia humanística, vai se trabalhar esse espaço ocupado, esse espaço que o ser humano está interagindo diretamente com o meio e provocando alterações constantes, tá? Os principais nomes, pessoal, dessa escola é Ifutuan, certo? Ifutuan. E também Armand Friedman, certo? Esses são 2 dos principais nomes da escola da geografia humanística. Tanto a geografia crítica quanto a geografia humanística, elas são atuais, tá? Então elas nascem lá por volta da década de 60, 70, mas são 2 escolas atuais. Tem uma galera que está estudando, está desenvolvendo pesquisas a partir dessas ideias da geografia crítica e geografia humanística. Beleza? Ok? Aí vamos para a questão, tá? Todo mundo respondendo lá nos comentários, certo? Lembrando, pessoal, não pode esquecer de deixar o seu nome, que ali está sendo praticamente a chamada, tá? O seu nome, a turma e a resposta dessa pergunta, tá? Olha só, eu vou ler a questão e aí vocês vão responder lá. O conceito de gênero de vida, entre outras coisas, abrange o conjunto de técnicas e costumes construídos e passados socialmente, exprimindo uma relação entre a população e os recursos. Essa ideia foi proposta por quem? Então, a ideia de gênero de vida foi proposta, letra A, por Vidal de la Blache, B, por Hausstrone, C, por Hatzel, D, por Humboldt ou letra E, por Kant. Então, quem foi que desenvolveu, que lançou o conceito de gênero de vida? Então, respondam lá. Na próxima aula, eu deixo a resposta certa com vocês, tá? Ok? Então, é sempre um prazer enorme estar com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as anotações. Da aula passada, pessoal, a resposta era paisagem, tá? Então, quem colocou paisagem como resposta lá da última pergunta que eu fiz, acertou, tá? Então, dessa aula. E aí, será que você vai acertar? Então, deixa lá comentário, viu? Que na próxima aula eu digo quem foi que acertou, qual era a resposta correta. Então, cheiro no coração e até a próxima. Tchau!